Muito bem, boa noite. Chegamos aqui no nosso segundo episódio dessa série de 9 encontros. E no dia de hoje vamos falar da Máscara da Mulher Pacífica. Nosso primeiro encontro foi semana anterior, onde a gente falou da Máscara da Mulher Forte. Se você não assistiu, tá aqui no YouTube para você assistir. E hoje a gente vai falar aí com essa máscara dessa mulher pacífica. E não seria diferente, né? Claro que quando a gente fala dessa máscara da mulher passiva, vem sempre à minha cabeça aí essa música, né? A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego, pois paz sem voz não é paz, é medo, né? Então, essa é uma música que eu me lembro que a primeira vez que eu a escutei, ela me tocou profundamente, porque entra nesse espaço, né, de muitas vezes a gente acreditar neste lugar pacífico, diplomático, né, onde a gente precisa, é, às vezes, mediar, colocar panos quentes, trazer a harmonia, o equilíbrio. E não deixa de ser pontos muito positivos desta máscara, né? E vamos falar dos pontos positivos dessa máscara. Mas quando a gente entra num espaço, e eu não sei se foi na aula anterior que eu falei sobre isso, ou se foi em alguma aula aí, em algum encontro, eu sempre trago essa crença, né, de que a gente fala assim: ah, mas você quer ser feliz ou ter razão? Ah, eu quero ser feliz, eu cansei de ter razão, eu quero ser feliz. Essa é uma crença que a gente tem que ter muito cuidado ao falar. Porque muitas vezes eu posso entrar nesse espaço exatamente de não me expressar, de eu entrar num espaço de estar sem a voz, voltada para esse lugar de que, ah, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Ah, mas eu fico quieta aqui no meu canto e minha vida funciona lindamente, pacificamente, não tem discussão, não tem briga. Então, quando eu escutei essa música, né, que traz esse lugar dessa paz sem voz, não é paz, é medo. Nós vamos falar sobre medo hoje também, né? Então, é um diálogo muito interessante, né, com esse meu eu interior, né, com essa minha relação com a vida, a forma como eu me relaciono com as pessoas. Então, às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz. Então, é essa pergunta que eu faço para você. Qual é a paz que você não quer conservar para tentar ser feliz? Para ficar nesse lugar, nesse espaço de, ah, eu prefiro ser feliz do que ter razão. E muitas vezes a gente repete frases, ditados populares, crenças que vêm de muito distante e a gente repete aquilo sem parar para pensar o que aquilo quer dizer. Uma vez, há muito tempo atrás, conversando com o Marcelo, que é meu marido, eu não sei o que que foi a conversa, e eu peguei e falei assim: nossa, minha avó, ela tinha uma crença que ela falava assim: visita, por pior que seja, é melhor que o dono da casa. Aí você para pensar, como assim, né? A visita, por pior que seja, é melhor que o dono da casa. Porque na cabeça da minha avó era assim, quando a gente ia para a casa dela, ou a gente, ou qualquer visita, ou quem quer que seja, e que fosse dormir na casa dela, ou que fosse almoçar, ou um café da tarde, ela sempre era uma excelente anfitriã. E eu fui criada numa crença de que o melhor a gente oferece para a visita. Então, se a visita fosse dormir, era o melhor lençol, era o melhor pedaço de carne do almoço ou no jantar. Então, a gente foi muito condicionado a estar nesse lugar. E muitos anos depois, né, que eu fui parar para pensar e refletir sobre essa crença.
E eu comecei a questionar algumas crenças, como, por exemplo, você quer ser feliz ou ter razão? Será que essas crenças não me colocam num lugar onde eu me calo para poder manter essa paz, para poder tentar de alguma forma ser feliz, né? Sendo pacífica, sendo harmônica, sendo diplomática? Então, lógico que todos esses pontos são pontos muito positivos, né? E a gente vai falar sobre eles. Só para a gente alinhar aqui nosso encontro de hoje, a gente vai compreender as características centrais dessa máscara. Nós vamos refletir sobre a máscara da mulher pacífica, e os impactos na autenticidade e na saúde emocional. Nós vamos reconhecer as raízes do medo e da insegurança que movem essa máscara e explorar aí os caminhos para cultivar a assertividade e a autenticidade. Então, esse é o nosso encontro aí de hoje. Muito bem. Lógico que essa máscara da mulher pacífica, ela tem características positivas. E que bom que nós podemos utilizar dessas características positivas. Estamos vivendo num mundo tão caótico, tão complicado, onde as relações estão ficando cada vez mais superficiais ou tão digitais, né? Estamos esquecendo do analógico, da conexão no olhar, da conexão o um a um, da conexão de um abraço, de um aperto de mão, de um colo, de um espaço de escuta, né? Então, essas características da máscara da mulher pacífica, elas são características muito interessantes e que nos ajudam muito no nosso dia a dia, né? Então, a paz interior, então tem as pessoas que passam a maior parte do tempo nessa máscara, elas têm uma natureza mais calma, mais tranquila, mais serena, tem uma questão de que você vai perceber que em volta dela tem uma certa harmonia, porque são pessoas que têm verdadeiro pavor de causar algum tipo de conflito. Então, lógico que vai fazer de tudo para equilibrar esse espaço, essas relações, para que a harmonia ela se mantenha. São pessoas diplomáticas, né? Tem uma diplomacia, uma facilidade em mediar conflito, busca o consenso, o entendimento mútuo. Então, quando a gente precisa de alguém que é diplomata, que é um excelente mediador, quando a gente está numa conversa que geram muitas discussões, muitos conflitos, um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro. Então, essas pessoas elas têm esse dom de trazer esse consenso, essa integração das opiniões, de ouvir todas as partes, ver de que forma a gente pode atender todas as partes. Então, tem muito esse cuidado, essa atenção. Tem a questão da aceitação, então aceita como as pessoas são, sem julgamento, promovendo um ambiente acolhedor, né? Então, geralmente nas organizações está muito voltado para frentes de trabalho, que trabalha com equidade, diversidade, né? Inclusão, que tem muito essa veia para esse lugar, né? De trabalhar o DEI dentro das organizações, por exemplo. Isso é nato dessas pessoas que têm essa máscara, né? A questão da empatia, né? Então, demonstra ali uma compreensão, uma sensibilidade com o sentimento das pessoas. E aqui eu queria fazer um parênteses sobre empatia. A empatia, essa história de falar assim, empatia é me colocar no lugar do outro. Isso para mim não funciona. Não funciona por quê? Porque eu jamais, em hipótese nenhuma, eu poderei me colocar no lugar do outro. Eu não vivi a história do outro, eu não tenho a experiência do outro, eu não tenho a família, os pais do outro. Eu não vivi nada disso. Então, como que eu vou sentar na cadeira do outro? Como que eu vou calçar os sapatos do outro? Nem se eu quisesse fazer isso, eu estaria ali compreendendo ou me colocando naquela situação. Então, empatia para mim é quando eu me abro,
né? Para essa conexão genuína, para esse espaço de escuta, eu amplio a minha compreensão, a minha sensibilidade, faço perguntas caso tenha algo que eu não tenha compreendido, dou apoio, tenho uma compaixão com a outra pessoa, né? Principalmente para mim, um ponto crucial é o espaço de uma escuta ativa, de um acolhimento. Até no final de uma conversa, eu posso, por exemplo, perguntar para a pessoa: dentro de tudo isso que você trouxe, tem algo que você precisa de mim? Às vezes a pessoa pode virar para você e falar assim: não, só de eu ter desabafado com você, você já me tirou um peso que você nem imagina. Pronto. Você colocou ali num espaço de escuta, de acolhimento. É mais importante do que eu ficar ali ouvindo e tentando responder, dar receita de bolo para ela, o que que ela tem que fazer. Não, faz isso, faz aquilo outro. Então, a empatia, para mim, entra nesse lugar de compreensão, de sensibilidade, de compaixão, de escutativa e não me colocar no lugar do outro. Flexibilidade, então, são pessoas que se adaptam bem a diferentes situações, pessoas, são tolerantes e abertas a novas ideias. Então, é desafiador trazer uma ideia, tá? Dela, né? Dela mesma, mas quando vem essa ideia, e se tem outras pessoas que trazem outras ideias, ou que complementam, ou que melhoram aquela ideia que essas mulheres, né, que tem a máscara da mulher pacífica traz, elas são tranquilas, elas se abrem para poder construir juntas, para colaborar, para construir uma nova ideia, talvez. Então, são bastante flexíveis, né? Tem uma capacidade de escuta, então escuta atentamente antes de agir ou opinar. Então, com isso, é vista como uma pessoa que tem uma presença acolhedora, que apoia, né? E principalmente tem essa escuta. A questão da resistência ao estresse, né? Então, mesmo diante de adversidades, mantém ali o centramento, a serenidade, sendo esse pilar de estabilidade. É lógico que isso aqui pode também trazer um viés de estar num lugar entorpecido, narcotizado. Então, tem que ter cuidado se eu estou realmente centrada e serena, sabendo o que está acontecendo, né? Ou se eu me entorpeci, me narcotizei para não sentir o que está acontecendo. Então, aqui tem um viés que a gente tem que ter uma atenção. Tem a questão do senso de união, então valoriza os relacionamentos harmoniosos, promove a cooperação, o sentimento de pertencimento no grupo. Por isso que eu falei que tem um viés muito positivo para trabalhar com diversidade, equidade e inclusão, né? Que tem esse sentimento de pertencimento, num grupo ouve todas as opiniões, traz o consenso, traz a mediação para que todos se sintam fazendo parte, se sintam pertencentes. Então, isso é muito forte como característica positiva. Tem a questão da humildade, então não busca se destacar ou impor sua vontade, são mais modestos, mais desapegados. Muitas vezes trabalham nos bastidores, né? É mais desafiador estar num palco, estar na frente, na linha de frente, recebendo ali o reconhecimento. Então, pode acontecer, por exemplo, dentro de uma empresa, quando vai receber um reconhecimento, falar: ah, mas esse mérito não é só meu, também do meu time, o meu time fez tal coisa, ou destaca um colaborador do time, fala: ah, mas fulana foi imprescindível, né? O meu time, nós. Então, usam muito esse vocabulário, muito mais do que falar eu consegui, eu fiz. Então, entra muito nesse lugar do nós, né? E tem uma preferência ali de estar mais nos bastidores do que na linha de frente. E claro, né, como todas as máscaras, temos aí a dor e a delícia de ser essa máscara, né, ou de ter essa máscara. E aqui as características negativas
Nós temos aí essa questão da evasão do conflito. Então, muitas vezes, a mulher pacífica, ela acredita que o conflito vai trazer separatividade, vai trazer afastamento, né? Então, entrar em conflito é extremamente desafiador para essa mulher pacífica. Então, ela vai evitar as discussões, os confrontos, mesmo quando aquilo é necessário. Por quê? Porque quer manter a paz a qualquer custo. Então, quando percebe que está nesses lugares, vai dar um jeito de sair de cena, entrar em silêncio, não opinar ou tentar fazer aí as mediações para realmente evadir desse conflito. Só que o conflito, em muitas situações, ele é salutar. É o conflito que vai nos fazer, principalmente os conflitos generativos, que são conflitos que vão trazer novas ideias, que vai nos ajudar na nossa evolução. Então, para a mulher pacífica, ela vai passar uma régua. Falou a palavra conflito, dá até batedeira. Então, o que que eu vou fazer para realmente não viver esse conflito? Muitas vezes se evade. A procrastinação, então, tem uma dificuldade para tomar decisões, para agir, postergando aí de tarefas importantes. Por quê? Porque entra num espaço de que é extremamente desafiador eu ser assertivo, eu falar o que eu quero, porque isso pode causar conflito, né? Então, acaba procrastinando, deixando por último, ficando em cima do muro, esperando que alguém resolva aí para não ter que se indispor, né, e causar conflito. A passividade, então, tem uma tendência de muitas vezes, principalmente quem está de fora, tá vendo ali o caos acontecendo, aquela confusão, ou a vida não tá legal, né? O outro tá vendo, mas a pessoa que está vivendo aquilo, para quem está de fora, dá uma sensação que a pessoa fala, gente, mas fulano é acomodado demais. Como é que deixa, né, as coisas acontecerem dessa forma? Como é que deixa chegar aonde chegou, no ponto que chegou? Por quê? Porque entra muito nesse lugar passivo. E como tem uma dificuldade em reconhecer, identificar os próprios desejos e as próprias necessidades, então como é que eu vou agir em prol, né? Em defesa dos meus desejos, minhas necessidades, sendo que eu nem consegui identificá-las. Então, eu vou entrar nesse lugar de acomodação, de entorpecimento, de narcotização. Isso pode acontecer. Uma dificuldade de dizer não. Então, no trabalho, isso acontece muito e pode sobrecarregar o time, né? Principalmente se você é uma liderança. Você pode sobrecarregar o time. Por quê? Porque acaba, né, aceitando as demandas que estão chegando para evitar aí os desentendimentos, mesmo quando fala, cara, mas não é comigo, para que que eu vou ter que fazer esse negócio? Mas isso só passa no pensamento. Eu não estou expressando isso, né? Então, muitas vezes vai aceitar demandas, sabe aquelas demandas assim que vêm do nada? Ah, mas isso aqui é urgente, tem que parar tudo e fazer agora. Então, tipo assim, você tá vestida de bombeiro, tá literalmente apagando incêndio o tempo todo. Por quê? Porque não coloca limite, não fala não, fala, olha, isso não é comigo. Ou então, beleza, eu posso pegar isso daí, mas sabe aquela outra ação que a gente estava fazendo? Eu vou ter que parar. Então, qual que você escolhe, né? É realmente prioritário fazer isso? Porque eu estava com a demanda X e aquela demanda lá, as duas juntas, eu não vou conseguir fazer, então uma eu vou ter que abdicar. Então, não parte para essa negociação, né? Para colocar o limite. Isso muitas vezes pode sobrecarregar a si mesmo e ao time. Uma indefinição da identidade, porque perde o contato com os próprios desejos, as próprias opiniões, os sonhos, principalmente quando eu entro em fusão. Eu posso entrar em fusão com parceiro, com parceira, eu posso entrar em fusão com a minha mãe, posso entrar em fusão com meu pai, posso entrar em fusão com meu filho, com meu trabalho.
Aí, quando eu me fundo, eu vivo a identidade daquilo na qual eu me fundi. E eu anulo, eu esqueço completamente quais são os meus desejos, quais são as minhas opiniões e quais são os meus sonhos. Então, essa indefinição da identidade acontece muitas vezes quando eu entro nesse lugar de fusão. Eu me fundi, eu me perdi no outro e eu não sei quem sou. Principalmente, por exemplo, quando a gente se funde, né, nos relacionamentos afetivos, quando a gente se separa, a gente se perde, não sabe, não sabe. Eu não sei quem sou eu. Então, pode, por exemplo, de uma separação de um casamento, a pessoa fica completamente perdida, de acontecer alguma coisa, eu não sei o que que eu faço. Ah, furou um pneu do carro, faço o quê? Né? Não sei o que eu faço. Desde as coisas mais corriqueiras às coisas mais complexas. Por quê? Porque se fundiu naquela outra identidade. Isso acontece muito. Uma desmotivação, então tem uma falta de iniciativa, de energia para buscar mudança, para enfrentar desafio, né? É bem desafiador nesse lugar. Por quê? Porque parece que falta energia, está tão perdida, né, nos outros, em atender as demandas dos outros, em não causar conflito, em trazer a mediação, a diplomacia que quando chega para ir para o seu olhar para você, uma que já tem uma crença de que eu nem sou tão importante assim, né? E outra que, nossa, mas às vezes nem passa pela cabeça quais são os meus desejos, as minhas necessidades, então falta iniciativa e energia para isso. Tem uma tendência a se apagar, então acaba se apagando, se tornando invisível, priorizando tanto essa tal dessa harmonia externa que acaba se sacrificando em prol do outro e das situações. Uma resistência passiva. O que que é essa resistência passiva? Eu costumo dizer que é uma agressividade em dose homeopática. O que que é isso? Quando a mulher pacífica ela é contrariada, você olha para a cara dela, pode ser que ela nem apresente essa contrariedade, ela nem demonstra muito ali que ela está contrariada, que tem uma resistência, mas no fundo ela vai dar pequenas alfinetadas, ela vai fazer algumas coisas de forma indireta. Então, tipo, esquece, atrasa, não se compromete, fala, nem vou me comprometer com isso, não. Ou então, vamos no jantar e tal. Vamos sim. Aí no dia some, ou então responde, infelizmente não vai dar para eu ir, porque eu tô com uma enxaqueca horrorosa, não vai dar para eu ir para o jantar, arruma uma desculpa para não entrar em conflito, para não contrariar. Então, entra muito nesse lugar de que quando ela se sente contrariada, é igual falar para essa mulher pacífica que ela tem que fazer academia. Ela está cansada de saber que ela tem que fazer academia. Mas quanto mais você fala, mais ela faz cara de paisagem e finge que tá tudo bem, que concorda com tudo. Pergunta se está fazendo academia. Claro que não, né? Então entra muito nesse lugar dessa uma contrariedade disfarçada e uma resistência em doses homeopáticas, fazendo desta forma. Uma dificuldade de priorização, então tem uma dificuldade de distinguir o que realmente importa para si mesma, misturando as prioridades com os outros e com as próprias, porque como eu não sei quais são as minhas necessidades, é difícil, é desafiador identificar muitas vezes, porque eu estou tão perdida no outro, priorizando as coisas do outro, e porque é filho, porque é marido, porque é esposa, porque é isso, porque é aquilo, porque é o trabalho, porque é a mãe, porque é o pai, que eu acabo sentindo uma dificuldade de me priorizar, tá? Muito bem. Quais são as máscaras, né, desta força aí, desse lugar, dessa de ter essa máscara da mulher pacífica, né? Tem uma aparência de tranquilidade,
demonstra concordância, que está concordando com tudo que está sendo dito. Pode até não dizer sim, mas faz uma cara que você acha que está concordando com tudo que você está falando. Prefere o silêncio, a acomodação e até o desaparecimento para manter uma aparência de harmonia e tem uma dificuldade em dizer não. Então, isso é bem ali essa máscara, né, que acaba trazendo esse tom aí da mulher pacífica. E, claro, a anulação da própria presença. Muitas vezes a própria presença é anulada, porque eu fico ali na coxia, eu fico ali nos bastidores, né, fazendo todo o movimento para as coisas acontecerem, para nenhum pratinho que eu estou ali empilhando poder cair, né? Então tem um esforço gigantesco, mas acaba anulando essa própria presença. Por trás disso, a gente tem aí o medo do conflito, porque conflito significa separação, separatividade. Tem o medo de sobrecarregar os outros, então esse também é um medo gigantesco, medo de sobrecarregar os outros, de incomodar, de ser alguém ali incômodo, né? Então, por isso, muitas vezes tem dificuldade de pedir ajuda, de falar não, resolve as próprias demandas sozinha, tem essa dificuldade de pedir ajuda. Por quê? Porque tem medo de sobrecarregar as pessoas. Tem um medo de causar problemas, né? Causar problemas, conflitos, pode trazer essa separação, uma insegurança diante da sua própria definição de quem sou eu. Eu não sei quem eu sou, né? Não sei se eu tenho tanta importância assim. Não sei se eu valho tanto assim, se eu tenho esse valor. Não sei se eu sou benquista. Não sei quem eu sou de fato. Então, pode haver muita insegurança nessa autodefinição. Por isso, a importância do caminho do autoconhecimento. O caminho do autoconhecimento vai nos trazer informações, curas, transformações, para que eu possa saber cada vez mais quem sou eu aí no mundo, né? O medo de se posicionar, de se priorizar, porque, mais uma vez, eu posso causar problema, eu posso causar conflito, eu posso causar um afastamento, eu posso causar uma separatividade. E esse lugar de separatividade, de não pertencimento, isso é extremamente desafiador para quem tem essa máscara aí da mulher pacífica. E uma coisa interessante, né, que eu quis trazer aqui foi que, para vocês que se inscreveram aqui para estar na aula, né, aqui comigo, tinha lá um questionário. E tem uma pergunta que eu faço, que é com que frequência você fica doente? E essa pergunta não é uma pergunta aleatória, ela é uma pergunta que me dá algumas informações. Quando o nosso corpo ele fica doente, ele está passando uma informação para a gente. Então, e o que que é que a gente faz? A gente vai na medicina tradicional, toma remédio, remédio remedia, trata sintoma. Aí eu atrapalho todo o meu sistema biológico natural do meu corpo, todo o funcionamento dele. Acho que me curei, entre aspas, e no fundo eu tratei apenas o sintoma. E a causa ficou lá. E essa causa ela pode ser ativada num outro momento. Então, por exemplo, segundo a medicina germânica, né, Dr. Hammer dizia que as enfermidades, né, ele chamava de enfermidades, elas estão passando um recado para nós que existe um conflito que está acontecendo, existe um conflito ativo. E aí eu recebi ali inúmeras inscrições e esse aqui foi o resultado. Então, quando a gente olha para esse resultado, né, 49% das pessoas que responderam, que fizeram a sua inscrição, disseram que ficam doentes com uma certa frequência e 10% com frequência. Ou seja, 59% das pessoas que se inscreveram para estar nessa aula
estão ficando doentes. E por que que eu tô ficando doente? Ah, mas eu tive essa dor de garganta, sabe por quê? Porque eu tomei um banho quente e aí eu tive que ir lá fora e tava garoando, e aí eu tomei uma garoa, tomei um vento frio e minha garganta inflamou. Então agora eu vou ter que entrar com antibiótico porque eu tô com a garganta inflamada, porque eu caí na besteira de tomar um banho quente e sair no frio. Mas, se a gente for observar, o que que foi que aconteceu? O problema de garganta tem a ver com expressão. O que que eu não estou expressando? O que que eu estou tendo que engolir e não estou conseguindo colocar para fora? Né? Então eu tenho essa parte é a minha parte da expressão. Se eu tenho algum problema de garganta, boca, né, aftas, feridinhas, garganta inflamada, essa região tem a ver com que eu não estou colocando para fora, eu não estou expressando, ou está sendo difícil engolir coisas que eu não estou querendo engolir, mas eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo botar isso para fora. E muitas outras doenças, como, por exemplo, doenças, né, do nosso aparelho reprodutor feminino, que está ligado à questão da sexualidade, que está ligado a questões de procriação, que está ligado a abusos. Então, se eu tenho problemas na minha região pélvica, se eu tenho problemas com as questões, do meu aparelho reprodutor feminino, que conflito que está acontecendo? Será que eu estou tendo algum conflito relacionado à minha sexualidade? Estou me sentindo abusada, estou me sentindo invadida, estou tendo que ter relações sexuais com meu marido que eu não quero e eu não consigo falar? O que que é que está acontecendo? Queria tanto ter filho, mas meu marido não quer, meu parceiro, minha parceira não quer, né? A Lê colocou aqui intestino. Intestino tem a ver com a forma como eu estou digerindo as coisas. Então, pode ser algo que eu considero como sujo, né? Divórcio, que eu considerei como sujo, uma traição que eu consegui, que eu considerei como suja. Então, tudo isso, gente, o nosso corpo, ele é extremamente inteligente. Se a gente souber interpretar o que está acontecendo, não estou falando para você deixar de ir na medicina tradicional. A medicina tradicional, ela tem a sua valia. Tem situações que é só uma medicina tradicional para resolver ali aquele ápice que está acontecendo naquele momento. Mas, concomitantemente, você precisa olhar com a medicina integrativa. E hoje nós temos infinitas possibilidades. A gente tem medicina germânica que pode te ajudar, a gente tem microfisioterapia, a gente tem as constelações, tem homeopatia, tem florais, tem infinitos tipos de terapias integrativas, tudo para poder nos ajudar a decodificar o que que o corpo está dizendo. O que que as minhas emoções estão vivendo? Qual é o meu padrão pensamento que está fixado? Os nossos três centros de inteligência estão atuando. Se eu entro num padrão de pensamento fixado, que eu acredito, por exemplo, que eu tenho que dar conta de tudo, que eu tenho que resolver tudo, eu me sinto desvalorizada. Eu sinto que tudo fica em cima de mim e ninguém tá nem aí para mim, e ninguém me reconhece. Aí eu posso ter uma fibromialgia, eu posso ter uma leucemia, eu posso ter várias coisas. Lá no meu perfil do Instagram tem inclusive live falando sobre fibromialgia, leucemia, lúpus, né? Porque eu entro nesse lugar de autodesvalorização. Eu me sinto desvalorizada. Eu não tenho voz nessa relação. E não importa se é uma relação afetiva amorosa, se é com a minha família, se é no meu trabalho. Então, mais uma vez, paz sem voz não é paz, é medo. Observa, você quer ser feliz ou ter razão? Cuidado com esta frase. Ela pode estar te colocando num lugar de silêncio. E muitas vezes você está ficando doente. Então, eu quis trazer essa
esse gráfico, né? Porque me chamou muito a atenção, né? E por falar em doenças, vamos lá, vamos fazer aqui uma atividade reflexiva. Liste aí as três últimas enfermidades que você teve e verifique o que aconteceu antes de ficar doente. Qual foi o conflito que aconteceu antes de você ficar doente? Então, se você fizer aí um overview aí, a última vez que eu fiquei doente, nossa, início da semana tive uma enxaqueca. Nossa, semana passada, ai, fiquei com uma gripe. Menina, mas tá uma onda de gripe, fiquei com a gripe. Então, observa. E aí, volta um pouquinho no tempo, o que que foi que aconteceu antes? Eu fiquei sem expressar, eu não trouxe tudo aquilo que eu estava pensando, eu não expressei os meus desejos, as minhas necessidades, eu não coloquei limite, eu me senti autodesvalorizada. O que que foi que aconteceu? Observa. Eu vou deixar alguns minutinhos para que você possa listar essas três enfermidades e verificar o que aconteceu aí antes de você ficar doente. Muito bem. Vai pensando quais foram, quais foram as suas enfermidades, né? Nossa, uma dorzinha na cervical. Ai, nossa, no final do dia, tava com a cervical tensa. Nossa, eu acho que eu tô com problema na minha cadeira lá do trabalho, que tá me dando uma dor na lombar. Quando a gente fala, né, de dor na cervical, dor na lombar, quando a gente fala de dores, né, musculares, problemas esqueléticos, né, músculo esquelético, nós estamos falando de autodesvalorização. Então, se eu tenho muita dor na lombar, eu não estou me sentindo apoiada. Não estou me sentindo apoiada, principalmente pelo meu parceiro ou parceira. Então, observa, né? O que que é que essas enfermidades estão querendo dizer para você? Foi algo aqui do seu canal de expressão? Foi algo nos ouvidos, né? Eu não quis ouvir. O que que eu não quis ouvir? O que que eu não quis ver? O que que eu não consegui expressar? Ou o que que eu estou tendo que engolir, que está difícil para mim? Na região aqui do aparelho digestório, o que que eu não estou digerindo na vida? Então, observe tudo isso aí, que são recados que o corpo passam aí para nós, ok? Então, vamos lá. Seguimos. E por que que se expressar, né, de forma genuína é tão desafiador? Por quê? Por quê? Por que que se expressar de forma genuína é tão desafiador? Tem um motivo, gente. Por mais que a gente fale assim, ah, não, mas eu sou uma pessoa que eu falo tudo. Eu falo o que eu penso, e eu falo isso, eu falo aquilo, chega a beirar aí o sincericídio, né? Que não é assim que a gente brinca, sincericídio. Mas no fundo, será que você está se expressando de uma forma genuína? Ou você está falando aquilo que você acredita que precisa ser falado naquele momento? Será que você está trazendo as suas emoções, suas necessidades, seus sentimentos de uma forma genuína? Ou você está apenas aplicando sincericídio, ou está falando por falar, ou está falando porque quer causar, ou neste caso da mulher pacífica, está se calando, né? Está ficando em silêncio, está saindo de cena, está se fingindo de morta. Existe um porquê se expressar é tão desafiador. Existe o medo do julgamento.
Será que se eu falar isso, o que que será que vão pensar de mim? Como será que eu serei vista? Será que eu se eu disser isso, aqui no caso da mulher pacífica, eu não vou causar conflito? Será que se eu disser isso, não vai causar, por exemplo, um afastamento, uma separatividade? Eu posso ser mal interpretada, eu posso ser julgada, né? Existe uma condição cultural e social. O que que é isso? Eu fui criada numa família onde as mulheres eram submissas, não podiam falar, não tinham voz. Eu fui criada numa família que as mulheres elas tinham um papel X. Eu convivi numa cultura aonde a gente se expressa pouco. Nós, enquanto seres humanos, né, a gente fala pouco. E aí, imagina, para a mulher isso é mais ainda, mais forte. Então, muito cuidado, por exemplo, aqui nessa empresa, você tem que ter cuidado ao trazer as informações. Aqui, por exemplo, nesse grupo, tem determinados assuntos que não podem ser abordados. Muito cuidado com a forma como você se porta, como você fala, seu tom de voz. Aí acaba que a gente vai se moldando àquela condição cultural e social para pertencer. Outra coisa é a falta de autoconhecimento. Como eu não me conheço, não sei quem é, nem, não sei quem sou, não conheço as minhas necessidades, meus desejos, meus sentimentos. Isso é extremamente desafiador olhar para isso tudo, né? O que eu gosto, o que eu não gosto. Às vezes eu passo assim, né, como tarefas para algumas clientes, eu falo assim, ó, a tarefa dessa semana. Você vai pegar no final de semana, você pode escolher. Se é almoço ou jantar, você vai sair sozinha. Você vai pegar um horário. Cissa, não consigo sair para jantar sozinha. Pode ser almoço? Pode. Você vai sair para almoçar sozinha num restaurante, de preferência um restaurante que você não conhece, para viver uma experiência diferente. Você vai chegar lá, você vai escolher o prato, você vai nananã, e vai viver aquela experiência sozinha, para aprender a se conhecer. Exatamente, não conhece os próprios limites, né? Então, isso é uma das atividades que eu falo para as minhas clientes que, gente, a gente precisa de momentos de solitude, de ir a um cinema sozinha, de sair para jantar sozinha, de sair para almoçar sozinha, fazer uma viagem de final de semana sozinha, para você se conhecer, para você se relacionar com você. Tem clientes minhas, por exemplo, que isso é inconcebível. Viajar sozinha, está doida? Não, não consigo. Eu tenho que viajar com alguém. Bom, então, se você não consegue passar o final de semana, principalmente quem mora em regiões que dá para você pegar o carro, passar o dia e voltar, você vai sair de manhã e voltar de tarde. Você vai. É salutar você se colocar nessa situação para se conhecer, para saber do que você gosta, do que você não gosta. Porque quando entra nesse lugar dessa fusão de estar sempre com alguém, na hora que você se propõe a fazer um passeio, uma experiência sozinha, você fica meio. E agora? Eu escolho o quê? O que que eu vou comer? Ah, mas será que eu gosto disso? Ah, eu pensei no cinema. Ah, mas será que esse filme eu vou gostar? Aí você começa a dialogar com você. Então, autoconhecimento fundamental, fundamental. Faz parte do seu processo de transformação e cura. É, outro ponto é a vulnerabilidade. Falamos sobre isso, né, no encontro anterior da semana passada.
ali na máscara da mulher forte, que o que pega ali é entrar nesse espaço de vulnerabilidade, né? Extremamente desafiador, porque para a mulher forte, vulnerabilidade é sinônimo de fraqueza. Então, você quer saber o que que é vulnerabilidade, o que que é fraqueza? Assiste a aula lá que estou falando sobre isso. E aqui, na máscara da mulher pacífica, tem muito também com a assertividade. Então, se eu tenho medo do julgamento, se eu tenho falta de autoconhecimento, se eu tenho medo de entrar nesse espaço de vulnerabilidade, porque pode me trazer um lugar de, mais uma vez, de afastamento, de separação, então aqui eu também não vou entrar. Eu tenho medo de entrar nesse espaço as experiências e traumas passados, né? Então, quando eu me expressei, aconteceu algo que me bloqueou. Então, pode ter acontecido lá na infância. Eu fui apresentar um trabalho na escola e aconteceu algo que os meus coleguinhas riram de mim. Ah, eu fui, apresentar um trabalho e a professora virou para mim e falou assim: nem escuto a sua voz, dá para você botar essa voz para fora? Ou eu fui apresentar um trabalho e deu um pau lá no trabalho, eu passei vergonha e os colegas riram de mim, me fizeram bullying. Ou em casa, quando eu fui expressar, o meu pai ou a minha mãe virou para mim e falou: cala sua boca, você não tem direito de falar nada. O que que será que aconteceu que você se calou? Aonde foi que você se calou para não causar conflitos, né? E, obviamente, tudo isso é por quê? Porque nós somos seres humanos e vivemos a nossa dor da humanidade, que é pertencer, ser aceito e ser amado. No fundo, gente, é isso que a gente está buscando, o tempo todo. A gente está buscando ser amado pelos pais desde criança, e aí tem vários traumas que acontecem e eu carrego isso para o resto da minha vida. Isso acontece desde o momento que eu estou sendo gestada. Lá intraútero já está acontecendo esse processo de pertencimento, de aceitação, de me sentir amada, além dos traumas transgeracionais que vêm aí dos meus antepassados e de toda a minha família, né? Outro ponto também é a dificuldade de comunicação. Se eu não me autoconheço, se eu não sei dos meus limites, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que tá bom para mim, do que não tá bom, se eu não sei me comunicar, e muitas vezes eu posso ter uma comunicação violenta. E a gente vai, eu vou trazer um pouco, né, compartilhar bem pouquinho aqui sobre a comunicação não violenta. Então, muitas vezes eu tenho uma dificuldade de me comunicar, de me expressar, de trazer verdadeiramente o que eu estou sentindo. Eu estava uma vez num treinamento. Tava eu e Marcelo fazendo uma entrega, e aí ele trouxe até um exemplo que foi interessante, que ele falou assim: é muito interessante, às vezes uma mulher fala assim para o marido: nossa, você está trabalhando demais, você não acha? Você está saindo cedo todo dia, chegando tarde, né? Você está trabalhando muito. Aí o marido pega, fica reflexivo com aquilo, né? Fica pensando, fala, nossa, verdade, né? Fulana tem razão. Eu estou trabalhando muito, estou achando que eu vou dar um jeito aqui, vou me organizar direitinho no trabalho, vou começar a sair no horário e vou fazer uma academia, né? Preciso cuidar do corpo, preciso disso, preciso daquilo. Só que no fundo, quando a mulher trouxe esse fato de que ele estava trabalhando muito, o que que ela estava querendo? Ela estava querendo a companhia dele. Ela estava querendo passar mais tempo com ele. Só que isso não foi expresso. Ele não entendeu essa comunicação e acabou dando um jeito de cuidar da saúde, porque no mapa dele, ele entendeu que ela estava trazendo um alerta para ele se cuidar e não para estar com ela. Então, quantas vezes a gente não é clara no nosso pedido? E se eu entro nessa máscara da mulher pacífica, eu vou falar as coisas meio que soltas, eu não vou ser clara.
Então, numa situação dessa, fala assim: olha só, meu bem, eu venho percebendo que você está trabalhando muito, você está saindo cedo, chegando tarde. Eu sinto a sua falta. Eu gostaria de ter mais tempo com você. De que forma a gente pode orquestrar isso? Percebe a clareza? Em vez de falar, nossa, mas você não está trabalhando muito, né? Eu tenho observado que você está saindo cedo, chegando tarde, está trabalhando demais, ponto. O cara vai entender o que ele quiser, ou a mulher, né? Vai entender o que quiser, concorda? Sendo que a minha intenção era ficar junto, então eu preciso ser clara no meu pedido. E para isso, nós temos aí a comunicação não violenta. E aí você deve estar se imaginando, né, quando eu falo de comunicação não violenta. Mas a minha comunicação não é violenta. Será? Será que a sua comunicação não é violenta? Pensa bem. Quantas vezes você pensou ou agiu acreditando que para as pessoas aprenderem ou mudarem, elas precisam sentir, de preferência, dor, né? E aí a gente lembra lá dos tempos remotos do castigo, punição, prisão. Desde que o mundo é mundo, eu tenho esses lugares de punições, de castigos, né? Então, mas tem, ou a gente aprende pelo amor ou pela dor, e muitas vezes a gente escolhe a dor. E aí chega até a romantizar esse lugar. Ah, não, mas se não colocar de castigo, não aprende, não. Tem que colocar de castigo. Ah, tira não sei o que do fulano. Ah, deixa o fulano ficar sem fazer tal coisa. E não é capaz de sentar e ter um diálogo, por exemplo. Ah, tira o videogame do fulaninho. Ele não é capaz de sentar e ter um diálogo. Então, a partir do momento que eu penso ou ajo acreditando que para as pessoas aprenderem ou mudarem, elas precisam sentir de preferência dor, isso é uma comunicação violenta. Quantas vezes você se calou e saiu de cena acreditando que isso não geraria um conflito? Ou seja, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Ai, deixa isso para lá. Se eu não falar nada, daqui a pouco passa e resolve. Esse tipo de silêncio é uma comunicação violenta. Quantas vezes você sentiu culpa ou vergonha de algo? E quantas vezes você fez o outro sentir culpa ou vergonha? Isso é uma comunicação violenta, gente. Essa comunicação é violenta. Então, quando eu falo de comunicação violenta, não significa que eu estou partindo para agressão, que eu estou gritando, que eu estou xingando, que eu estou todo mundo a merda. Não. Se eu sair de cena, se eu ficar em silêncio, se eu fizer o outro sentir culpado, se eu fizer o outro sentir vergonha, se eu fizer com que o outro, de alguma forma, direta ou indireta, eu estou punindo, eu estou castigando o outro, estou manipulando o outro, eu estou tendo uma comunicação violenta. E aqui, para a máscara da mulher pacífica, especificamente, eu me manter em silêncio, eu ficar calada, eu deixar as coisas acontecerem, eu colocar panos quentes. Eu estou me comunicando de uma forma violenta, tá? Os quatro componentes da comunicação não violenta, bem importantes. Primeiro, observação versus julgamento. Observação significa que eu vou trazer o fato, o que realmente aconteceu. Então, se eu estou lá numa reunião, um liderado meu chegou atrasado, é o terceiro dia que essa pessoa chega atrasada, por exemplo, eu não vou dizer para ela. Nossa, você sempre chega atrasado. Você nunca chega no horário. Isso é julgamento. Eu posso dizer para ela: olha, nos últimos 3 dias eu tenho percebido que você chegou às 9h
entre 9h15 e 9h30. Está acontecendo algo? Então, quando eu falo o fato, eu estou falando a observação. Eu não estou julgando. Quando eu entro num lugar de adjetivo, de generalização, de acusação, eu estou julgando. Então, fulano é agressivo, fulano fala demais, você sempre faz isso, você nunca me ouve. Isso é julgamento. Então, observação é diferente de julgamento. E a observação é um dos 4 componentes da comunicação não violenta. E o julgamento é da comunicação violenta. Sentimentos versus pensamentos. Então, expressar o que eu estou sentindo. Eu me sinto frustrada, eu me sinto triste, eu me sinto com raiva, eu me sinto alegre, eu me sinto com medo. Então, eu estou expressando os meus sentimentos. É diferente de do tipo, nossa, sinto que essa reunião não foi legal. Nossa, eu estou sentindo que o fulano, ele deve ter alguma coisa contra mim, porque hoje ele nem me deu bom dia. Ai, sinto que o cicrano hoje tá com a veia virada, porque hoje tá meio mal-humorado. Ah, eu sinto que você deve ter alguma coisa contra mim. Isso não é sentimento, gente. Isso é julgamento, isso é pensamento. Então, é diferente eu expressar como eu me sinto. Eu falo de sentimento, de emoção, e não de sensações. Sensações está muito ligado aí ao pensamento. E pensamento não é aí componente da comunicação não violenta, né? Sentimento, sim. E os sentimentos, eles vêm atrelados às necessidades. Então, as necessidades, elas são universais, todos nós temos, e elas não estão ligadas a uma pessoa ou a um objeto. Então, eu posso sentir, eu tenho uma necessidade de ser ouvida, eu tenho uma necessidade de ser acolhida, eu tenho a necessidade de dormir, eu tenho a necessidade de comer, que eu estou com fome. Então, todos nós temos uma necessidade, e no fundo, essa necessidade nos acompanha 24 horas por dia. A gente busca atender às nossas necessidades, principalmente as necessidades de pertencimento e me sentir amada, me sentir valorizada, me sentir vista, acolhida, né? Então, as necessidades, elas nos acompanham 24 horas por dia. E as estratégias, elas são diferentes da necessidade. Por quê? Porque eu vou arrumar um subterfúgio, eu vou arrumar uma estratégia, eu vou arrumar uma forma de atender a minha necessidade sem eu ter que expressá-la. E quando eu expresso a minha necessidade e trago o impacto que aquilo em mim, ou seja, o que eu sinto diante daquela necessidade não atendida, isso faz parte da comunicação não violenta. Então, quando a gente fala de necessidade, necessidade é diferente de estratégia. E o último componente aí são os pedidos. Os pedidos, eles são solicitações que podem ou não ser atendidas. Então, eu estou fazendo um pedido, né? E não uma exigência. Porque quando eu faço uma exigência, eu estou solicitando algo que eu não aceito não como resposta. Então, a partir de agora, você precisa ou você tem que fazer XYZ. Isso é uma exigência, não tem nenhuma negociação. Um pedido é quando eu falo, olha, como seria para você, a partir de agora, chegar no horário, né? O que que é que você precisa? Qual o apoio que você precisa? Ou está acontecendo algo, né, dentro do que está acontecendo? E aí a pessoa vai responder, ó, tal, dá para mim, beleza? Ah, mas tal dia eu tenho um compromisso, vou ter que me atrasar. Aí vocês partem para uma negociação. Então, isso é um pedido. Então, o pedido, ele é diferente das exigências, ok? Vamos aqui para uma atividade. Pense em alguma conversa que você está evitando.
Algo que você, ai, nossa, eu estou evitando essa conversa, porque essa é uma conversa difícil. Eu não estou afim de ter essa conversa de jeito nenhum, porque fulano ou fulana, se eu for falar, esse negócio vai dar uma briga, vai causar conflito, vai trazer confusão, e eu não quero falar sobre isso. Então, pense numa conversa que você está evitando. O que que mudaria se você convidasse essa pessoa para uma conversa e juntas vocês expressarem as necessidades de cada uma? Escreva aí frases, né? Algo para você lembrar, utilizando os componentes da CNV. Então, o que que você vai fazer? Você vai olhar uma conversa aí que você está evitando ter, você não quer ter essa conversa. Você vai primeiro pensar, tá, mas o que que é que tá pegando? Vou pensar aqui. Nossa, eu preciso ter uma conversa com meu filho, ou com meu esposo, ou com minha esposa. Tem algo aqui que está pegando, tem algo que não está legal, porque a minha necessidade X não está sendo atendida, e isso está me causando um impacto. Então, por exemplo, posso pegar o exemplo dessa história que eu contei para vocês, né? Posso aqui pegar esse exemplo. Então, vamos lá. A esposa queria que o marido chegasse mais cedo para ficar com ela, né? Mais tempo, porque ela estava sentindo falta dele, ela queria ter mais tempo com ele, de conexão com ele. Então, ela pode dizer: olha, eu tenho observado que nos últimos meses ou na última semana, enfim, tem que falar o que que observou. Você tem saído cedo de casa e tem chegado depois das 8, das 9, das 10, sei lá. Você vai trazer o fato que está acontecendo, né? E com isso, né, eu me sinto, sei lá, sozinha, não me sinto acolhida, não sei. Aí você vai trazer qual é o sentimento que você está sentindo. Porque a minha necessidade de passar mais tempo com você, de me conectar com você, de ser ouvida, de te escutar, enfim, você vai ver aí qual necessidade sua não está sendo atendida, né? Você pode dizer, a minha necessidade X não está sendo atendida. Então, eu queria te fazer um pedido. Como seria para você organizar o teu horário, ver de uma melhor forma, para que você possa chegar mais cedo em casa e a gente possa passar mais tempo juntos? Como que é isso para você? E aí, vocês vão negociar, porque a pessoa pode falar: nossa, mas essa semana, infelizmente, a gente está com uma demanda no trabalho que está pegando, eu vou precisar sair tarde todo dia, mas vamos fazer o seguinte: a gente pode fazer tal coisa no final de semana, é só essa semana que vai estar complicada, a partir da semana que vem, meu horário já entra no normal. Ou então a pessoa pode falar: nossa, eu nunca imaginei que estava nesse ponto, eu vou me organizar para a gente estar junto. Então, escreva frases aí, né? Ai, quando aconteceu isso? Escreva aí o fato numa frase pequena, só para você. Na hora que você lê, você já sabe o que que é. Que sentimento que aquilo traz em você? Que necessidade sua quer ser atendida que não está sendo? E qual que é o pedido que você tem para essa pessoa? E não é que você vai ter essa conversa e levar o papelzinho lá, né? Peraí que eu vou ler que conversa. Não, quando a gente coloca no papel, que a gente olha para aquilo, isso vai internalizando. E aí, quando eu for ter essa conversa, que vai sair desse lugar de conversa difícil e entrar num espaço de conversa genuína, você vai trazer isso com muita clareza, com o coração aberto, empático, sendo assertiva e empática. E ao final, ao fazer o pedido, você pode perguntar como que é isso para você, como você está se sentindo depois que eu trouxe essa informação. Eu queria te escutar. E aí vocês podem chegar nesse consenso. Essas perguntas, gente, são muito poderosas quando a gente fala assim: como você está se sentindo depois que eu trouxe essa informação? Ou de que forma eu posso te apoiar? Ou como que é isso para você, né? Ou quero te escutar, né? Diante do que eu trouxe aqui, agora eu gostaria de escutar você.
Isso são perguntas muito poderosas e que trazem uma conexão genuína com a outra pessoa. Então, exercite ter essa conversa. Se você acha que essa conversa é muito difícil, muito desafiadora, escolha uma outra situação que você está evitando e que agora, com essa clareza, você consegue dar esse passo. Aí você faz essa conversa genuína, que é um pouco mais fácil, para depois você ir para uma conversa genuína que é mais desafiadora, tá bom? Muito bem. Vamos aí já caminhando para a nossa reta final. O nosso último exercício aqui, que esse é da semana, né? O que que eu posso experimentar nessa semana para soltar um pouco dessa máscara da mulher pacífica? Esse exercício, por exemplo, da CNV, é um bom exercício para você fazer e para trazer aí vamos soltar um pouco esse lugar dessa máscara dessa mulher pacífica. E para você que está aqui comigo online ao vivo, você vai receber esse material, né? A Lê está por aí, vai receber esse material todo. E para você que está assistindo online, gravado, lembre-se que quarta-feira que vem nós teremos aí o próximo tema. Então, é isso no nosso dia de hoje. Espero que você tenha aproveitado, feito os exercícios, e eu convido você a aproveitar essa semana para treinar. Treine essa conversa genuína com alguém que você está há tempos pensando em ter uma conversa e não sabe como começar. Tá aí uma dica para você começar a fazer e aplicar no seu dia a dia esse espaço genuíno, trazendo a sua necessidade, como você se sente diante de fatos que aconteceram e o pedido que você tem para fazer. E, lógico, após trazer essa contextualização, você perguntar para a pessoa como que é isso para ela, se esse pedido está tranquilo, e vocês partirem para uma negociação para que ambos tenham as necessidades atendidas, porque também é importante eu saber e qual é a sua necessidade que quer ser atendida? A minha é essa. E a sua? Quem sabe são as mesmas necessidades e vocês estão pensando em ações diferentes. E só de saber que são as mesmas necessidades, vocês podem chegar num consenso muito mais rápido, muito mais salutar e muito mais evolutivo. Tá bom? Espero que vocês aproveitem aí essas aulas e vamos deixando cada vez mais essas máscaras e vivendo cada vez mais de uma forma autêntica e segura de quem nós somos. Muito bem, muito bem. Um grande beijo e uma boa semana aí para vocês e até o nosso próximo encontro, que é quarta-feira que vem. Tchau, tchau.